tô entrando. Boa noite a todos. Ari. Tô com o novo cenário aqui, Juliana. Ju Mendes, Edson Parra, tá aqui me prestigiando. Rogério Carvalho, Cássio. Deixa eu avisar o chefe que eu entrei. Fernanda, Wagner, Alex Carver. Você é o primeiro para ver o chefe entrar, hein? Deixa eu chamar ele aqui. Porque eu não sei se ele... Pronto. Boa noite, Edson. Pois é, hoje estou aqui na DNR. Minha internet deu pau, muita emoção. Saudações do Itaú. Deixa eu avisar ele que eu já convidei. Olá, Daniel. Rodney! Tudo bem? Você Tudo me enxerga bem aqui? Não, né? Só estou vendo parte da tua cabeça. Espera só um pouquinho, vou ter que colocar um suporte aqui. Espera aí, que senão não vou... Oi, o tempo é seu, viu? Fica tranquilo, você quase não me zoou hoje. Você quase não fez nada, não me deixou... Espera um pouquinho. Vai lá. Melhorou? Não, Melhorou? só tô vendo... Agora melhorou. Você ficar um pouquinho mais longe assim, melhora. Tá bom. Você me Deixa eu ouve ver bem? eu aqui. Ouço bem. Você me vê bem? Ouve bem? Eu ouço bem também. Você tá bem, cara? Eu tô bem, e você? Boa noite, né? Boa noite a Boa todos. noite, primeiro. Prazer ter você aqui, mesmo me trollando, falando que não ia entrar na live. Hoje aconteceu tudo. Minha internet em Atibaia acabou, eu vim para a DNR, que é no Tatuapé, saí de Atibaia para vir fazer essa live. Você não posso falhar com o chefe, né? Senão eu tô ferrado, né? Imagina que azar ia dar, cara. Ainda bem. Rodney. Eu tô fazendo você trabalhar um pouco mais do que você está acostumado, né, Daniel? Pois é. Você falou para mim outro dia que você tá trabalhando pouco, né? Estou trabalhando um pouquinho, das 8 da manhã às 9 da noite, todos os dias. Final de semana, de vez em quando, aparece alguma atividade. Mas está ótimo, está perto do que o país está passando, a gente é privilegiado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria te apresentar aqui oficialmente. Já todo mundo sabe, mas eu vou te apresentar. Tem um currículo bonito aqui que me enviaram o teu. Não precisa tanto. Rodney Bernardino de Souza, 35 anos de idade, há 20 anos no setor financeiro, possui ampla experiência em crédito e cobrança na área comercial e de negócios. Ingressou no Itaú Unibanco em 1999, e desde 2013 é diretor de negócios de veículos, representante da instituição em discussões sobre o setor automotivo, com entidades como Febraban, Fenabrave, Fenalto e enfim. Graduado em Estatística pela Unicamp, possui mestrado em Administração de Empresas pela FGV e extensão pela Universidade Britânica Cranfield School of Management. Isso não é para qualquer um, né? Rodney, eu primeiro assim queria te agradecer. Você é um cara que tem acreditado no meu trabalho, no trabalho das empresas, um baita de um parceiro, você junto com o Bonzo. E obrigado por ter aceitado de estar aqui num bate-papo. Nós vamos tentar ser descontraído, sem ser pesado, leve. Eu queria te fazer uma primeira pergunta. Hoje, pelo jeito, nós não voltamos mais dia 11 de maio por conta de tudo isso. Uhum. Quais os efeitos cada vez mais que isso está se prolongando, Rodney, na tua cabeça? Bom, primeiramente, Daniel, obrigado aí por essa oportunidade da gente aqui poder bater esse papo aí. Espero que seja de fato descontraído, que a gente tenha tempo para absorver, para explorar aqui todos os pontos que a gente imagina explorar. Esse adiamento a gente já esperava, na verdade, porque a situação ainda é bastante complicada no Brasil, né? A gente continua vendo aí um crescimento forte, tanto de novas infecções quanto de mortes. Então, o isolamento social precisa continuar, é a melhor decisão mesmo a ser tomada. Então, a gente não tem expectativa de que
seja no mês de maio que haja alguma volta da economia. Então, obviamente que isto prolonga o processo de isolamento, mas era algo que já era esperado e, portanto, precificado, vamos chamar assim. Economicamente, óbvio que tem um impacto, né, Daniel? E isso afeta todos nós. Então, nós aqui no mundo financeiro sabemos disso, estamos preparados mesmo para esse prolongamento do isolamento social. Isso para a gente tem sido um grande desafio, né? Para nós, como empresário, tem sido, talvez não, é o meu maior desafio, manter as empresas, manter as operações, vender carro. E acho que aqui hoje a gente tem muita gente, maioria todo mundo que trabalha com carro, estou vendo bastante gente aqui de concessionários. Nós tivemos no ano passado, você teve o grande privilégio de viajar comigo para a China. Tirando a parte que eu quebrei a direção de um carro quando eu fui fazer uma graça, qual foi o maior ensinamento que você trouxe daquela viagem para a China, até para o Banco Itaú, para as tuas equipes? Você hoje lidera uma equipe no maior banco, em tudo que você tem feito, o trabalho que você tem feito no Itaú. O que você trouxe de experiência da China quando a gente voltou? Eu acho que ali tem um monte de aprendizado, principalmente do mundo digital, né, do mundo disruptivo, o quanto que o nosso setor ele está se desenvolvendo, se reestruturando, se tornando cada vez mais simples e digital. Então, ali para a gente é um ensinamento do quanto distante a gente ainda está das possibilidades do mundo digital. Então, para o nosso lado aqui, eu acho que tem experiências ali muito interessantes para, primeiro, de fato, fazer compra e venda de carros de forma digital. O elétrico ali é uma evolução bastante grande. Provavelmente a China vai ser a líder aí do setor de veículos elétricos no mundo, puxando essa fila muito, muito fortemente. Então, claramente, obviamente com incentivos muito fortes ali do governo, mas principalmente quando a gente olha em termos de digitalização de operações, de biometria facial, de inteligência de dados, de abertura para novos dados, enquanto a gente aqui no mundo ocidental, né, fala muito de lei geral de proteção de dados, ali De dados. não se discute acesso a dados, né? Aqui é um acesso tão grande e, ao mesmo tempo, a população entende que isso leva benefícios para ela, né? Então, claramente, é o uso bom do dado levando benefício à sociedade. Da melhor maneira. Então, eu acho que ali tem um ensinamento muito forte deste princípio de que dado, tecnologia, gera benefício para a sociedade, né? E aqui a gente ainda tem muita barreira com dados, a gente ainda tem um pouco de resistência aí a novas tecnologias, e eu acho que este momento que a gente está vivendo agora está acelerando uma série de processos e quebrando paradigmas que a gente até o momento vinha resistindo. A China está muito à frente. Quando a gente vê essa comparação, até que eu já tenho visto algumas análises, que lá o mercado começa a voltar, e claramente a gente vê até uma certa aceleração de venda de veículos lá já acontecendo no pós-Covid. Será que vai acontecer a mesma coisa no Brasil? A minha convicção é de que não vai acontecer a mesma coisa no Brasil, né? Porque, primeiro, que a gente está menos avançado digitalmente, segundo, que a gente tem uma economia mais dependente de crédito, que é muito dependente de massa salarial, e a massa salarial vai cair porque o desemprego vai crescer. E lá, enquanto você tem taxas de desemprego da ordem de 3%, aqui é 12%. Então, a gente tem que estar muito preparado, acho assim, que se inspirar nos modelos digitais e avançados e sem paradigmas que eles têm, investir mais nisso. E segundo,
a gente tem que melhorar muito o nosso país para que aumente a massa salarial para ter menos desemprego e, de fato, crescer. Mas a gente vai sofrer um pouco mais no pós-Covid, porque o nosso patamar de desemprego, renda e digitalização é muito inferior, é muito diferente da China, portanto, a velocidade de retomada deve ser, no nosso segmento especificamente aqui de crescimento de veículos, seja através do crédito principalmente, ele vai ser mais lento. Então, a gente acredita numa retomada mais lenta do que a gente tem visto de dados da China. Rodney, só para falar aqui, o pessoal está entrando na live aqui, como eu falei, essa live é tranquila. Tá o Capuruço, falou que está tomando um vinho, assistindo a gente tomando um vinho. Um abraço. Silvio de Barros, também aqui. O Madison da BMW. O Alex Caverzan, né? O Alex. Esse está em casa. Então, esse está em casa. Rodney, eu vi essa semana, até eu cheguei a mandar para algumas pessoas, até cheguei também a te mandar, um presidente de uma grande multinacional. Essa semana escreveu um artigo que eu achei interessante. Eu queria, a gente não combinou, nós estamos recebendo aqui um monte de perguntas agora, e eu vou tentar ler e fazer disso daqui o mais fácil possível. Ele diz que a relação de vendas nesse último bimestre será 70% menor que o período do ano passado. O resultado para o ano todo, prevê o executivo, será de uma redução de 40% no mercado total em relação a 2019. Você concorda com isso? O que você acha? Olha, eu tendo a concordar. A gente tem falado com alguns parceiros nossos que estão fazendo estimativas de venda de veículos esse ano. Então, a gente vê variações até mais otimistas de uma queda de 20%, a como essa que foi falada de 40%. A gente está mais para o 40% do que o 20%. Então, eu acho que esse está um pouco mais pé no chão, justamente pelas dificuldades que a gente imagina que tem nesse país no pós-retomada, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, carro zero no Brasil tem componentes importados muito, muito fortes, da ordem de 25% a 30% em média, né? Obviamente que veículos premium têm até maior participação de componentes importados. E com o dólar atual, é natural que isso vai ser repassado para o preço do carro. As montadoras não terão como vender carros com preços menores. Não vai ter queda de preço. Então, você vai ter uma demanda muito baixa com um preço maior. Então, é muito difícil você prever grandes recuperações de venda com preço aumentando e demanda baixa. Demanda baixa porque o consumidor não está disposto... Vai se esconder. Está se escondendo, está preservando o seu caixa, né? Não é momento agora de fazer grandes investimentos. Então, naturalmente, que está preservando o seu caixa, provavelmente tem intenção de comprar. A gente vê a intenção de comprar muito no mundo digital. A gente olha a audiência no e-carros, né? Todos os dias a gente está vendo a audiência aumentando, é impressionante. Então, eu acredito muito nessa indústria, nesse setor. Ele é muito resiliente, não tenho dúvida que esse mercado volta um dia. Isso eu acredito muito. Só que eu acho que a volta vai ser, mas a volta real de compra mesmo vai ser lenta. Esse mesmo presidente, Rodney, só para te cortar, esse mesmo presidente diz que a gente demoraria 3 anos para voltar aos níveis do ano passado de venda. Aí acho que falar de 3 anos para frente hoje assim, é uma loucura, né? Eu não acredito muito nessas projeções tão longas, porque hoje, eu estava até numa outra live ontem, eu fiz essa afirmação e eu repito aqui. Hoje a gente tem mais perguntas do que respostas, na verdade. Sem dúvida. Então, a gente não sabe, na verdade, como que o consumidor vai voltar no pós-crise. Primeiro, vai voltar consumindo muito ou pouco. A gente acha que é pouco, por isso que a gente acredita numa retomada. Porque
Por duas razões. Primeiro, é a questão financeira, que acho que é o momento de resguardar o próprio. Ela está menor, né? Então, as pessoas estão andando pouco de carro. E no pós-crise, tem duas hipóteses na mesa aqui, que a gente não sabe exatamente quais são. Quais são? A primeira delas, que as pessoas vão usar menos transporte público e, portanto, tem uma tendência de usar mais carro, e aí vai tirar o carro da garagem ou vai comprar um carro novo. Carro usado? Pode ser que a demanda aumente um pouco. Ou as pessoas vão sair menos de casa mesmo, porque, como a gente está fazendo aqui, o home office talvez tenha vindo para ficar. Né? As reuniões, as viagens que vão acontecer devem diminuir muito. Não vai poder haver aglomeração de pessoas no curto prazo, mesmo após a liberação do isolamento social. Então, muitas das atividades, sejam de trabalho ou seja por lazer, elas vão mudar, né? Então, a demanda por locomoção talvez caia. Então, essa hipótese pode ser que leve ao menor consumo de carro e, portanto, menor venda. Então, ou pode acontecer um mix dos dois. Por isso que eu falo que hoje a gente tem mais perguntas do que respostas. Falar que vai crescer daqui a 3 anos, só vai devolver daqui a 3 anos, pode ser que ele esteja se baseando numa hipótese mais pessimista de que o consumidor, de fato, vai precisar fazer menos deslocamento e, portanto, vai precisar menos de carro lá na frente. Eu já vi um outro executivo, de fato, acreditando que o nível de congestionamento em São Paulo ou nos grandes centros vai diminuir muito. Então, de novo, temos mais perguntas do que respostas. O fato é que a gente tem que estar preparado para tudo, qualquer que seja. E uma das coisas que eu acho que eu vou reforçar aqui a gente teve que se preparar demais para este momento de crise. A gente teve que romper muitos paradigmas, a gente teve que criar novos produtos, a gente teve que se reinventar, a gente teve que juntar todas as nossas equipes comerciais, que de repente o mercado, principalmente na segunda quinzena de março, ele caiu praticamente 90% a demanda. Toda a força comercial, boa parte da nossa força comercial, das nossas áreas de planejamento de produtos, a gente se virou completamente para uma outra necessidade do cliente, que era de fluxo financeiro, né? De necessidade de caixa no curto prazo. E a gente se virou para atender esta necessidade. E aí que a gente foi ao mercado dizendo que qualquer cliente hoje que tem um financiamento do Itaú tem de 60 a 120 dias de carência. Qualquer cliente quem tiver em dia, esteja em dia. Ou não, mesmo em atraso. Ou não. Mesmo em atraso até 30 dias, a gente está prorrogando isso para até 120 dias. Então, não há necessidade de ficar em atraso. Pode procurar a gente e que o banco vai dar uma carência de até 120 dias e com a mesma taxa do contrato original, sem cobrar nenhuma taxa adicional, a taxa do contrato original. E para os clientes que estão em atraso, a gente está fazendo refinanciamento, dado que para fazer retomada de veículos hoje se tornou mais complexo, mesmo porque... Não tem judiciário? Exatamente. Então, fica difícil. Então, a gente está fazendo um refinanciamento. Portanto, isto tem a ver com com o nosso jeito de trabalhar, que é atender a necessidade do cliente. A gente tem que ser sensível ao ponto de entender que este é o momento de ajudar os nossos clientes a passarem por esse processo. Então, Daniel, o nosso foco é este. Tá bom. Em paralelo, a gente está se preparando para o que vier. Mas, de novo, o que virá são hipóteses, são conjecturas. Não consegue dizer se vai ter mais venda ou menos venda de acordo com o comportamento do consumidor. O que a gente acredita vai sim ser um ano, um segundo semestre bastante difícil. Primeiro, saindo do isolamento
e começando a voltar à economia, mas infelizmente a gente volta uma economia com um desemprego um pouco maior. Então isso já está acontecendo, o desemprego já está aumentando, é que saíram dados novos hoje. A renda média deve cair um pouco, até pelas renegociações que estão sendo feitas, né, com as forças de trabalho, embora tenha a medida provisória aí que prevê com que o empregado que conseguir renegociar tenha uma menor perda de salarial, mas mesmo assim, na média, ainda cai. Então a massa salarial deve cair no segundo semestre. Portanto, o crescimento econômico é afetado. Então, de novo, estamos mais preocupados em atender os nossos clientes que estão precisando de fôlego financeiro agora, e depois a gente tem que estar preparado para qualquer uma dessas hipóteses que eu falei. E mais importante também, Daniel, até indo nessa linha de falar o que a gente está fazendo para os nossos clientes, a gente considera como clientes também os nossos parceiros estratégicos, que são as lojas independentes e as concessionárias. Nós temos bastante aqui hoje, viu, Rodney? Então, muita gente todos eles, ou grande parte deles, são clientes do Itaú Unibanco de alguma forma. Então, além de serem correspondentes bancários nossos para fazer a distribuição do nosso financiamento de veículos na ponta, eles são clientes do banco. E para todos eles, nós também temos soluções financeiras para este período. Grande parte deles são clientes do banco, que também tem crédito no banco. A gente também tem prolongamento, alongamento dessa dívida com carência, cobrando a mesma taxa de juros dos contratos. E para empresas, isso varia de 60 a 180 dias. Então, e para cliente que está precisando de dinheiro novo, também temos soluções alternativas. Obviamente que isso sim depende da situação creditícia, principalmente antes da crise, como que estava, né? Estava fazendo uma boa gestão da sua operação. Naturalmente, a gente entende que este é o momento de auxiliá-lo e ter dinheiro novo também, se houver a necessidade, mas dinheiro de curto prazo, de novo. A gente não está recomendando ninguém a tomar dinheiro de longo prazo, porque aumentar o endividamento agora com uma incerteza muito grande tem dois problemas. Primeiro, que o dinheiro está mais caro de longo prazo. Segundo, que é uma incerteza muito grande e não vale a pena se endividar tanto. Tem que olhar para este período aqui de 60, 90, 120 dias aí que a gente tem pela frente. Então, este é o momento da gente ajudar os nossos parceiros. E aqui eu estou falando das lojas independentes, das concessionárias, das locadoras, que são clientes super relevantes nossos. Então, a gente está aberto para todos eles a ajudá-los da melhor forma a passar por este momento que a gente entende que é tão delicado. Então, a gente quer manter a roda girando, quer todo mundo sobrevivendo nesse período com o máximo de tranquilidade possível. Então, a gente está disposto, pode nos procurar, porque a gente vai dar solução para todo mundo. Todo mundo. Que bom. O Rodney, assim, aproveitando, assim, acho que a tua visão primeiro foi correta. A gente tem muito mais perguntas, respostas a gente não tem. E muita gente mandou perguntas sobre algo do Itaú, e principalmente, assim, a gente está recebendo um monte, tal que o Kishore da Cetelem, o Júnior da Santana Financeira, Tiago Martins, lá do banco, né? Ele tinha que estar aqui, que senão ia ficar ruim comigo e com você. Falei para ele que eu ia pagar um almoço. E ver o Itaú tem muito isso. O cliente como centro, a centralidade do cliente. Isso é muito importante. Eu vejo prestando serviço para vocês, eu vejo o quanto isso é importante nesse momento. Mas, assim, fizeram algumas perguntas aqui. Uma delas, eu acho que eu não vou encontrar, porque tem um monte de comentário. Mas qual é o apetite hoje de crédito realmente? Algumas concessionárias fizeram até antes isso, essas perguntas. Qual é o apetite? Tem muita gente que reclamou durante essas minhas lives. Acho que essa é a 13ª live que eu faço. Já estou virando blogueiro, muito melhor que o William Bonner aqui. Ninguém precisa assistir Globo, pode me assistir, que já está valendo
à noite, eu falei que eu ia fazer essas lives para a gente deixar de ver tanta desgraça na televisão e entender o que está acontecendo, principalmente no nosso meio. Acho que isso é uma forma de a gente ajudar as pessoas. Qual é o apetite hoje do banco em relação a crédito? Continua exatamente o mesmo, Daniel. Não mudou absolutamente nada. O que não tem é demanda. Mas crédito tem. Então, a gente está aberto, está disposto a fazer. Se tiver demanda, a gente vai atender. O que não tem é demanda. É demanda. Demanda, mas crédito tem, não mudamos nada, estamos absolutamente abertos aí a fazer novos negócios, queremos fazer novos negócios. Onde tiver novos negócios, a gente está lá para fazer. Então, não mudou nada e é vida que segue. De fato, caiu demais a demanda. Mas é uma demanda interessante, né? Vou aproveitar este momento até para reforçar. Como eu falei, no e-carros, onde a gente enxerga a nossa demanda digital lá crescendo todos os dias, é impressionante. Então, já cresceu em relação até período pré-crise, mais de 30% a nossa audiência. Então, é muito interessante. As pessoas continuam fazendo muitas simulações de financiamento, né? Simulação de financiamento no site crescendo absurdamente. E nas lojas, né? Que as simulações através aí do nosso Credline, elas tinham caído muito na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, não, primeira semana de abril também, mas aí depois já começou a aumentar. E é impressionante, né, como o nível de procura, inclusive nas lojas. E aí a gente foi começar a entender um pouco melhor, e aí coincide com outro dado, que é a demanda que a gente teve de muitas lojas e muitas concessionárias querendo acelerar o seu processo de venda digital e entrega de carro sem o cliente estar na loja ou ter que ir na loja. Então, muito interessante esse movimento acontecer. Claramente, todo mundo aí está acordando mais para o processo digital e a gente está mais do que preparado para isso, né? Então, a gente já vinha tentando reforçar isso para os nossos parceiros, de que a gente quer fazer cada vez mais processos digitais, a gente está mais do que preparado para isso. Então, a gente tem um processo que tem um autosserviço para o concessionário e para a loja fazer, usando os seus próprios sites, né? A gente pode fazer simulações nos próprios sites, tanto das concessionárias quanto das lojas, e também usando o nosso sistema lá, que é o Credline, ou dentro de algum sistema de F&I que a gente esteja integrado, qualquer um que seja. Mais do que isso, a gente consegue fazer o processo todo online, seja da proposta de crédito, aprovação, até a formalização digital, biometria facial para fazer checagem se o cliente é ele mesmo, e assinatura digital. Ou seja, não precisa de imprimir documento, de fazer nada que precise ir para a loja. Então, o processo de financiamento está 100% digital. Então, a gente está sendo muito procurado por lojas, por concessionários, estamos absolutamente dispostos a fazer isso. Então, a gente percebe este movimento acontecendo, porque muitas lojas estão, né, se virando e criando e acelerando o seu processo de venda digital, inclusive entregando carros. Digitalmente. Desenvolveu no e-carros, né, o processo chamado entrega fácil. E justamente para esses lojistas e concessionárias sinalizarem para os nossos clientes de que eles têm esse serviço de entrega fácil contratado com e-carros e que, portanto, o cliente pode acessar o site e, ao mesmo tempo, receber o seu carro em casa, porque aquela loja que tem o selo do entrega fácil está entregando o seu carro. Então, a gente vê esse movimento muito forte acontecendo das lojas e concessionárias de acelerar o seu processo. E aí, naturalmente, os números que eu estava falando de propostas, de simulações nas lojas, aumentando, foi óbvio que não está no mesmo patamar lá de fevereiro, né, ou de março, na primeira quinzena de março, mas ele vem aumentando. Então, a queda que a gente via lá de simulações, não no site do ICAS, porque no site do ICAS não caiu nunca,
Mas nas lojas, nas simulações, na forma das lojas, as simulações que a gente via tinha caído 60%, 70%. Hoje, a gente olha no mesmo período, está em queda de 15%, 20%, ou seja, vem crescendo. Não atingiu ainda o mesmo patamar pré-crise, mas vem se... Óbvio que a conversão em negócios não, ela diminuiu, então, diminuiu. mas a nossa produção também vem aumentando. A gente achava que ia fechar este mês de abril, por exemplo, com uma queda lá de, sei lá, 80%. Nós vamos fechar com uma queda de 60%, 55%, 60% em relação à segunda quinzena lá do mês de abril. Então, é impressionante a resiliência desse setor, né? Então, eu costumo dizer que o mercado ele se ajusta, ele está se ajustando a um novo processo. Eu acho, particularmente, que este processo veio para ficar. Que este processo de venda digital, porque o consumidor está percebendo o quanto que é confortável, é conveniente, é seguro, né? A gente vê lojas e concessionárias se preocupando até com procedimentos de higiene e limpeza na entrega do carro. Então é muito bacana de ver, embora seja com um sofrimento, né, que todos nós estamos tendo, mas né, se a gente pudesse extrair algo positivo dessa crise, é essa transformação, esse poder, essa criatividade, essa vontade de se reinventar. Eu costumo dizer que é na escassez e na crise que a criatividade, né, aflora. E a gente vê isso acontecendo agora. Então, vamos extrair deste aprendizado dessa crise, vamos nos tornar mais digitais. Isso não significa que a gente está atendendo mal o cliente, ao contrário. A gente está atendendo melhor ao nosso cliente, né? A gente está provendo conveniência, e conveniência é algo que o nosso cliente gosta muito. Muito. Rodney, aqui só dar um salve, nosso amigo Nuno, contar quem nos apresentou foi o Nuno, meu ex-chefe, agora está em Portugal, na estande virtual. Está perguntando se o banco deu moratória. Que moratória em português de Portugal? Deu de 60 a 120 dias, ele demorou para entrar. Rodney já tinha falado, mas deu sim, Nuno. Tem umas perguntas que entraram aqui, Rodney, fácil, para a gente poder eu te fazer aqui, para a gente não ter tanta complicação. Roberto Botura, que você conhece bem, também está aqui. Legal. Como vão se comportar os preços dos carros usados no mercado? Sei que é mais um chute, porque nós já falamos isso em um monte de live, é um chute, mas é uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu vou só... Eu acho que eu esqueci de falar um ponto Eu já volto para essa pergunta já, tá? Também? Nessa aceleração do processo digital, é muito importante a gente falar que nós criamos no ano passado e estamos rolando esse ano no Carros a garagem do conhecimento, né? Que é justamente levar para os vendedores, levar para as lojas, levar para os concessionários o que é trabalhar nesse mundo digital, é como transformar de fato o nosso processo antigo em processos mais simples, rápidos, ágeis e com o cliente no centro. Então, a gente sabe que este processo de transformação ele não é simples, não é trivial. E a gente criou, né, a garagem do conhecimento, que é justamente para poder levar esta informação aos nossos lojistas para que treinem as suas forças comerciais. E, obviamente, o processo que a gente criou com ensino presencial e ensino à distância. E agora é o momento do ensino à distância. E a gente disponibilizou muitos cursos gratuitos para estas lojas e concessionárias, que é para desenvolver os seus funcionários. Então, está tudo à mão hoje, né? Tecnologia e conhecimento à disposição para que a gente acelere esse processo. Então, vamos utilizar. Ontem a Silvana esteve aqui comigo, não sei, acho que eu cheguei a te falar. Foi muito boa a live com ela. Ela é muito inteligente como parceiro de carros. Ontem
A live foi sensacional com a Silvana, inclusive está gravada, está no YouTube, inclusive essa do Rodney também, mas acho que a garagem hoje tem muito para acrescentar para todos os parceiros, e ontem a Silvana deu uma aula aqui. A Silvana e a Silvia são super parceiras nossas lá, são da Escola de Gestão Automotiva, foi com elas aí que a gente criou a Garagem do Conhecimento, então não tenha dúvida de que tem muita qualidade no trabalho justamente pela capacidade profissional que elas têm, pela experiência, e que nos agregou muito, a gente aprendeu muito com elas. Obrigado, Silvana e Silvia, pela nossa parceria. Com relação à pergunta do Botura, um abraço para você, Botura. Preço, né? A expectativa, assim, preço de carro usado, o que define é demanda, né? E a demanda está baixa, a demanda vai continuar baixa por um período, embora ela vá crescendo um pouquinho. Então, a gente tem uma expectativa de queda, já está acontecendo, queda de preço de veículo usado. A gente acompanha isso porque, primeiro que a gente tem lá dentro do próprio iCarros, a gente acompanha preço de carro todos os dias, seja pela FIPE, seja pela KBB Molicar. Okay. A gente tem que precificar carro para poder saber qual é o valor da garantia que a gente está colocando no financiamento. Então, a gente acessa preço de carro todos os dias e está percebendo claramente que está havendo, sim, uma queda. E é natural, porque quando cai a demanda, para que se dissolve qualquer estoque, ninguém quer ficar com estoque parado, porque estoque parado é dinheiro parado, é capital parado, tem que vender. E a gente vê, principalmente, aí o preço do veículo usado caindo. É natural que se tenha uma queda. Agora, este fenômeno que deve acontecer no pós-crise, que a gente tem uma expectativa de que o carro zero vai ter uma elevação de preço, isso pode ajudar um pouco. Isso por conta do dólar? Exatamente, por conta do dólar. Pode ajudar aí a voltar um pouco o preço do usado. Mas a expectativa é de queda. Ótimo. Rodney, fizeram algumas perguntas e uma que me chamou a atenção aqui. Hoje, o banco tem aceitado entrega amigável ou ainda vai esperar esses 60, 120 dias para as devoluções amigáveis, para quem quiser entregar, para quem está com problema e sabe que não vai honrar, né? Tem gente que perdeu o emprego e sabe que não vai poder honrar. Claro que aceitamos e a gente até incentiva esse tipo de ação. Não tem nenhum problema. Não vamos recusar nada. A gente entende. Se está entregando amigavelmente é porque está com uma informação de que está com dificuldade de pagamento, precisa de fluxo financeiro, precisa de fôlego. Pode entregar naturalmente, que a gente vai sim vender o mais rapidamente possível. E em havendo sobra de dinheiro, né, entre a dívida do carro mais o financiamento, em havendo um valor que a gente consiga vender isso por um valor acima do valor da dívida, ainda tem o valor que a gente devolve para o cliente final. Então, obviamente que é sim uma alternativa de fluxo financeiro para o cliente que está passando por dificuldades, sem problema nenhum. Estamos aceitando normalmente e vamos vender muito rapidamente. Assim como qualquer loja que está buscando vender carro, a gente sabe que vai vender, sim, esse carro muito rapidamente. Ótimo. Rodney, a gente vê algo que nesses dias tem acontecido de ações. Eu vi uma live do Cândido, presidente do Itaú, dizendo que o banco, óbvio, vive de juros, vive de ganhar dinheiro, óbvio. A gente tem que entender isso, todo mundo tem que entender. Você falou das ações hoje que o banco tem, como refinanciamento, entrega amigável. Qual mais ações que você pode falar aqui para o pessoal que o banco tomou para ajudar o cliente? Porque uma das perguntas que vieram foi como manter a satisfação do cliente. O Itaú tão focado no cliente. Quais as ações, além
postergação do pagamento e tudo, que você possa passar aqui para o pessoal. Bom, a gente tem uma parceria aí com você, que eu acho que é super relevante para a gente, que é incentivar o cliente a vender o carro dele através da nossa plataforma, né? Uma plataforma que a gente chama Mais que cliente. Que é uma maneira de ajudá-lo. Se ele não tem, se ele está prevendo que vai ter um problema mesmo daqui a 60 dias, 90 dias, 120 dias, que para ele já está prevendo que nada melhor do que o próprio cliente ter previsão do seu próprio fluxo financeiro. Se mesmo isso não ajudá-lo, a alternativa que a gente coloca para ele é devolva o seu veículo, que a gente vai vender na plataforma que a gente tem do iCarros Club e vai disponibilizar o troco para ele, que é justamente o valor da venda do carro, né, o valor menos o valor da dívida. Isso a gente devolve para ele, menos os custos operacionais aí dessa transação. Que a gente devolve para ele é uma maneira dele liquidar a dívida dele e, ao mesmo tempo, ter um saldo melhor aí para ele, um fluxo financeiro que ele não estava prevendo para tocar a vida dele daqui para frente. E lá na frente ele compra outro carro, porque aí isso vai mudar, a crise vai passar, ele vai se recuperar, e aí ele compra outro carro. O que não vale a pena é ele entrar em atraso, não fazer nem a prorrogação, né? Nem a carência, nem a utilização de carência, e nem uma devolução como essa que a gente está chamando aqui de entregar o carro para a gente poder vender para ele e ele ter um valor adicional para ajudá-lo nesse período. Então, eu acho que este é um grande produto, né, que a gente criou junto com vocês aí, Daniel. Ideia tua? Hã? Nossa. Ideia tua, que eu só envelopei e agora está aí um monte de banco usando. E a gente percebeu, Rodney, nesses últimos 30 dias, o quanto aumentou as pessoas interessadas na Mais Cliente. A gente sobe o carro no iCarros Club, a gente tem conseguido vender, conseguido as pessoas pagarem, entregar amigavelmente. E, de fato, a gente vê que essa é uma solução que vai ser muito importante e que é focada no cliente. A gente quer ajudar ele, né? Eu trabalho há 20 e poucos anos com recuperação de crédito e é a primeira vez que a gente tenta ajudar alguém, de fato, de apresentar uma solução. Claro que a gente ligava cobrando, a gente queria fazer isso, mas tem sido uma experiência muito legal nesses últimos, principalmente, 30 dias. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é qual a expectativa de inadimplência com tudo isso. Claro que o banco prevê um crescimento, isso para todo mundo. Nós vivemos disso, nós, Grupo DNR, né, nós vivemos desde a cobrança até a venda em remarketing. Claro que a gente sabe que passar por esse período, desses próximos 3 meses, não vai ser fácil, mas qual é a previsão do banco de crescimento da inadimplência? Daniel, óbvio que se a gente não estivesse fazendo nada, a expectativa era de aumento de inadimplência, né? Natural, porque o período é de menos liquidez, é menos para o cliente final, né? Então, a gente precisava fazer algo para justamente não deixar isso acontecer. E essas ações que eu acabei citando durante toda a nossa conversa aqui, seja de carência, seja de refinanciamento, seja de entrega amigável, seja do Mais Que Cliente aqui que a gente criou dessa plataforma. Então, tudo isso é para não deixar a inadimplência subir também. Então, ajuda o cliente e ajuda os indicadores de inadimplência do banco. Então, a expectativa é de que a gente controle bem isso. Agora, se a gente olha massa salarial no médio prazo caindo, com o emprego subindo, é de se esperar no mercado um certo aumento. Mas é muito difícil você falar quanto vai ser. Então, entendo estas ações, eu acredito que até no curto prazo a gente consiga até diminuir essa inadimplência. E aí depois
A gente precisa ir acompanhando Acompanhando. Quando esses 90, 120 dias, né, de carência passarem, e aí a gente espera que essa população já tenha passado pelo pior momento e aí voltem a pagar os seus compromissos. Porque, no limite, a gente tem que renegociar de novo, tem que acelerar o nosso processo de retomada, enfim, tem alternativas para frente. A gente espera que com estas ações a gente consiga diminuir bem aí o impacto que a gente teria se não fizesse nada. Com certeza a inadimplência aumentaria. Mas eu acho que com essas ações aí, muito colocando o cliente no centro, de fato resolvendo o problema de liquidez dele deste período, a gente resolve sim. Rodney, alguma medida do governo, principalmente para a nossa área de veículos, você tem ouvido como IPI e algumas outras ações, tem surtido efeito ou necessariamente todas as ações que o Banco Itaú tomou foi por conta própria? Há alguma ação do governo que ajudou a vocês pensarem em algo? Não, neste momento, vamos lá, para veículos especificamente, não tem nenhuma ação do governo. São soluções nossas mesmo do banco, soluções de mercado, não tem nada aqui que tenha sido do governo. O que, do nosso ponto de vista, até o momento é ótimo, porque solução de mercado são sempre soluções mais eficientes. Agora, sim, óbvio que o setor automotivo como um todo está exigindo, né, uma liquidez, uma necessidade de capital nesses próximos 2, 3 meses para frente bastante grande. Que se os números que estão aparecendo no mercado, nos jornais, né, forem de fato verdadeiros, de 40, 50, 100 bi, já vi hoje numa notícia de necessidade, aí sim talvez precise de alguma ajuda adicional do governo, mas eu não vejo no curto prazo isso acontecendo, mesmo porque eu não sei, o governo já está fazendo tantas ações, já está liberando tanto investimento para todas as camadas aí mais necessitadas, que pode ser sim que seja mais difícil agora aqui ter uma solução setorial de curto prazo. Por outro lado, tem sim discussões acontecendo, né? Acho que a indústria automotiva, a indústria automobilística, principalmente aqui, as montadoras estão puxando essa discussão, sensibilizando o mercado de que precisa. Os bancos estão abertos aí a soluções de mercado disponíveis, mas dependendo do montante, se for realmente esses valores muito elevados, talvez tenha que ter alguma solução de governo. Mas, por enquanto, não tem nada que eu saiba, pelo menos, decidido nesse sentido. Legal. A gente está nos últimos 10 minutos, eu falei que ia passar rápido, você viu que nem precisa. É muito rápido, não deu para. Não vai dar para a gente responder tudo. Tem, aqui dentro chegaram mais de 30 perguntas. Eu acho que tem uma aqui que é importante eu falar. A retração prevista no PIB, dado ao cenário econômico, deve impactar o Itaú de que forma? Essa é uma pergunta. Eu acho que impacta todos os setores da economia como um todo, naturalmente impacta o país. Né? Tudo que a gente previa lá de crescimento de crédito, se bem que a gente até vai ter crescimento de crédito, principalmente para as empresas que estão demandando muito crédito, né? Então a gente vê esse crescimento já acontecendo. Sim. Mas aqui, no setor automotivo, a gente previa um crescimento de vendas e, portanto, de financiamento. Né? A gente está com uma expectativa, a gente estava com uma expectativa de crescimento muito, muito grande de crédito. Quando não tem crescimento de crédito, óbvio que atrapalha muito todo o planejamento que se tinha feito. Então, a expectativa do nosso resultado
né, que depende do crescimento, diminui. Mas é conjuntura, todo mundo está sofrendo, todo mundo vai passar por este período, então afeta a nossa vida. A gente, como eu falei, a gente teve que tirar todo o nosso foco em venda de novos financiamentos para atendimento à base de clientes que já está instalado, que está precisando de alongamento de prazo. Então, o nosso foco está aqui. Então, afeta muito o nosso dia a dia, afeta muito a nossa estratégia inicialmente planejada. Agora, a gente se adapta. A gente se adapta e vai criando alternativas para de fato sair dessa crise. Tem que repensar o seu lucros e perdas de uma maneira geral, olhar linha a linha e ver o que faz sentido continuar ou não investindo. Muitos investimentos que a gente ia fazer para esse ano, naturalmente, não vamos fazer mais. Vou dar alguns exemplos. Há muitos eventos que a gente ia fazer não acontecerão. Então, ficaram para o ano que vem. Então, você tem que fazer naturalmente um saneamento de todos olhar para o seu lucros e perdas e olhar linha a linha dos nossos custos e ver o que faz sentido manter e o que não faz sentido manter. É a hora de olhar para o que é essencial nesse momento manter. Rodney, você acha que assim, a gente tinha acabado de entrar com um cadastro positivo? Você acha que esse movimento, toda essa questão da pandemia, as pessoas perderem emprego, perderem renda, isso você acha que altera o score? Vai alterar o score? Ainda vocês nem chegaram a discutir sobre isso? Não chegamos a questão do Bureau Positivo é muito positiva para o país sempre, né? Então, isso é uma demanda já antiga do mercado financeiro como um todo. Eu acho que tem um ganho de produtividade, de acesso de decisões corretas aqui muito grande. E, obviamente, toda a modelagem ela tem que levar em consideração este período. Não dá para desconsiderar este momento de crise. Os modelos de score, sejam ele positivo, com informação positiva ou negativa, eles têm que levar em consideração isso. Então, tem um trabalho de modelagem dentro dos bancos. Eu posso falar pelo Itaú, que a gente está lá debruçado sobre esse tema. Se a gente não fizer nada, obviamente que terá um impacto negativo, mas todos os modelos são passíveis aí de revisões justamente para fazer ajustes. E o mesmo deve acontecer nos birôs, né? Então, naturalmente, os modelos, né, os resultados dos modelos de score terão que ser reajustados ou remodelados em função dessa crise. Natural. Não tem como... Não tem como não mexer nisso. Ser igual. Não, tem que ser adaptado, tem que ser remodelado. Sim, sem dúvida. Rodney, eu acho que assim, a gente, como empreendedor, eu vou dizer como empreendedor, nós estamos vivendo um momento novo. Eu hoje até postei algo que era interessante. Eu estou contando os dias sem saber os dias. Eu todos os dias falo assim, quando isso vai acabar? E cada dia a gente tem uma novidade, cada dia a gente tem algo para criar. Eu como empreendedor, você como um diretor, tem que criar algo novo. Algo novo que você possa falar para a gente na área de veículos que vocês criaram nesses dias, um produto novo, algo para oferecer para os lojistas, para os parceiros, além daqueles que você já falou. Claro que não do banco, eu estou falando especificamente da tua área de veículos. Cara, a gente, de novo, acelerou muitas coisas do que estavam no nosso pipeline. Então, um deles aqui muito claramente foi o nosso floor plan de usados, né? É hora de fôlego financeiro para as lojas e concessionárias. Então, a gente acelerou bastante. A gente já estava com esse produto na prateleira, em teste, né, em MVP, basicamente. E agora a gente acelerou. Então, a gente está disponibilizando aí para muitos concessionários. Estamos começando agora em lojas independentes também. Vamos fazer um teste no iCarros Club?
Vamos fazer um teste lá no leilão, na dealers, em todos os leilões. Eu acho que é momento, sim, para a gente colocar no ar produtos que agreguem valor para os nossos lojistas. Então, eu acho que para o nosso cliente lojista, além do que eu falei, de se precisar, temos alongamento de prazo de dívidas, se precisar de dinheiro novo, para a gente pensar junto. Floor plan é uma alternativa. E para ajudar a vender mais, colocar lá o e-carros com entrega fácil, usar o nosso processo totalmente digital de concessão de crédito. Concessão de crédito, seja para financiamento, né, para se autosservir, usando a nossa plataforma digital, né, que atende esses lojistas quando precisarem, e usando a biometria facial, usando a assinatura digital, enfim, tem mecanismos diversos aí para que a gente possa auxiliar o setor automotivo a sair mais forte depois dessa crise. Então, a gente tem que ter em mente que a gente está todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo quer manter a roda girando e a gente está muito preparado para isso, Daniel. Então, quem auxiliar a gente nesse processo aqui, ou quem precisar de auxílio nosso nesse processo para sair mais forte dessa crise, se a gente não tiver a solução que ele precisa, a gente desenvolve junto. Então, é isso que é o nosso ponto hoje. Nós estamos terminando aqui, faltam 4 minutinhos. Queria te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua trollagem comigo desde as 7, falando que não ia entrar, me deixando nervoso, mas mais pela obrigação de estar aqui, de a gente ter... eu sempre falo que eu tenho feito lives para ser livre, para a gente falar realmente de produtos. A gente não veio vender nada, nem eu, nem você. A gente veio informar o mercado. Agradecer tudo isso, agradecer o que o Itaú tem feito. Eu tenho muito orgulho de ter vocês como parceiro. Hoje, o e-carros, você, todo o teu time. Acho que eu não vou falar porque eu tenho muita gente de outros bancos, tem gente do Santander aqui que eu vi. Eu, como prestador, gosto e hoje é minha vida. Eu vivo de trabalhar para bancos. Mas é muito bom trabalhar para o Itaú. É um grande prazer e eu tenho, assim, aprendido muito com você e te agradeço. E essa foi a minha finalização bonita. Hoje eu fiquei até sério com você aqui, porque eu deixei de você falar, né? Normalmente eu não sou tão sério assim. Era para a gente passar rápido. Mas todo mundo que está aqui, passaram pelo que eu vi, mais de 800 pessoas na nossa live. Eu quero falar assim, que você deixe um recado para todo mundo, os lojistas, amigos, funcionários que estão aqui. Qual é o teu recado para esses dias de ânimo, de vontade de fazer diferente? Eu fiz uma live com o Jaime Danel, que acho que você conhece bem. Ele falou, cara, nós temos que inovar. Eu acho que todo dia eu tenho procurado inovar, e você também, e não ficar focado nessa crise, ficar focado no problema. O que você pode dizer aqui para a galera nesse último tempinho aqui? Bom, primeiro, Daniel, super obrigado mais uma vez pela oportunidade. Da mesma forma que você tem aí outros bancos assistindo, tem outros parceiros aí também, que são concorrentes seus, também assistindo aqui, mas que também são nossos parceiros. Mas é que eu costumo dizer assim, cara, a gente está num ecossistema. O setor automotivo ele é muito grande, é um ecossistema muito grande que todos nós precisamos de todos nós, né? Então a gente se ajuda muito. Então a gente tem uma cabeça muito, muito aberta. E este momento é o momento da gente se ajudar cada vez mais. Você tem mesmo que trabalhar com outros bancos. A gente aqui tem que trabalhar com outros parceiros. E é isso, a gente tem que se ajudar. É um ecossistema se ajudar. Que de fato tem que girar. Agora, mensagem principal... Você tem 20 segundos. A gente vai sair mais forte. Todos nós. Com certeza. Então, Rodney, obrigado.
Obrigado pelo teu tempo, Deus te abençoe, bom feriado para todo mundo aqui. E tiver mais perguntas, vocês vão mandando e a gente continua semana que vem com as lives aqui. Nós temos Silvio de Barros, deixa eu lembrar de todo mundo. Rodrigo Capurusso